bom dia. Não sei se você vai assistir esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite. Então é bom dia, boa tarde e boa noite. Está entrando lá o nosso canal Tarde Livre. E hoje, dá o like, aperte o joinha, aperte o sininho, se inscreva, compartilhe, dá o like, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Então vamos lá, o nosso Tarde Leve. Olá, será que somos feitos apenas de poeira de estrelas? Como disse o astrônomo Carl Sagan? Os seres humanos não existiriam se há bilhões de anos as primeiras estrelas não tivessem lançado no universo os átomos dos quais somos feitos? E agora, a pergunta fundamental: de onde viemos? São muitas as questões relacionadas com a presença humana na Terra e a própria existência do planeta, o único que ainda conhecemos com as condições necessárias para esta enorme diversidade de vida. Agora, os cientistas esperam descobrir mais algumas pistas de nossa origem. O supertelescópio James Webb iniciou uma viagem no tempo rumo a bilhões de anos atrás. O que será que eles vão descobrir? Esta edição do Matriz de Capa está só começando. Fique com a gente. Quando o universo se formou após o Big Bang, há 13 bilhões e 800 milhões de anos, havia apenas 3 elementos químicos no espaço: hidrogênio, hélio e lítio, insuficientes para permitir o surgimento de qualquer forma de vida. De onde vieram os demais que permitiriam a formação de tudo, incluindo nós, humanos? Da explosão das estrelas. Todos os elementos químicos existentes na Terra e em outros planetas têm sua origem nas estrelas. O carbono, que permite as mais variadas formas de vida, entre as quais os humanos, veio delas. Assim como o nitrogênio da atmosfera terrestre, sem a qual o planeta não seria este que conhecemos, um oásis no universo. Tudo isso se formou nas reações nucleares que permitem às estrelas brilharem, e também nas violentas explosões que ocorrem antes que elas desapareçam. Pouco se sabe sobre as primeiras estrelas, mas os cientistas calculam que elas poderiam ser até 1000 vezes maiores que o Sol. Aqui chegamos a uma lei da física. O tempo de vida de uma estrela é inversamente proporcional ao seu tamanho. Portanto, se as primeiras eram gigantescas, elas viveram apenas cerca de 1 milhão de anos. Muito pouco quando se trata do universo. Daí a hipótese científica de que elas viveram pouco, logo explodiram e semearam pelo universo o material do qual somos feitos: poeira de estrelas. A busca de mais dados que comprovem esta tese é o principal objetivo da missão James Webb, o supertelescópio que iniciou uma viagem de volta às origens do universo. Deve revelar segredos guardados há bilhões de anos. Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. Foi no dia de Natal que o foguete Ariane 5 partiu da base de Kourou, na Guiana Francesa, transportando o supertelescópio James Webb. Esta é uma missão conjunta da NASA com a Agência Espacial Europeia, a ESA. Começou ali a viagem que vai, através das lentes do telescópio, retornar ao nascimento do universo. Minutos após a decolagem, o foguete se separou do primeiro estágio. Em seguida, abriu o painel solar. Christian Reddy, um dos cientistas responsáveis pelo projeto, explica que são muitos os desafios nesta missão. O primeiro deles, além da decolagem perfeita, era a abertura do painel solar. Sem isso, não haveria energia. E sem energia, nada se faz no espaço. 12 horas após o lançamento, os computadores de bordo completaram a primeira etapa da correção de curso. O cientista explica que,
além do rumo, os equipamentos também controlam a velocidade, para que tudo seja feito no devido tempo. Se o deslocamento fosse rápido demais, a nave poderia se aproximar muito do Sol e ser incinerada, apesar de toda a proteção que possui contra o calor. Na etapa seguinte, o Ariane 5 se livrou de seu segundo estágio, uma manobra necessária para diminuir um pouco a velocidade em comparação com a etapa inicial. Neste ponto, a nave realiza a primeira de uma nova série de 3 manobras em direção à órbita a ser seguida. Esta tarefa é feita em diferentes fases para que não haja interferência na velocidade. 17 horas após o lançamento, a nave libera sua antena principal e, em seguida, uma das câmeras capta a imagem da Terra ao fundo. Tudo calmo a bordo. É esta antena que vai enviar para os controles de terra da missão dezenas de gigabytes de dados, 2 vezes por dia. No 5º dia da missão, outras tarefas importantes. A abertura do painel de proteção contra raios solares e depois do primeiro espelho e do sistema óptico. 10 dias após o lançamento, a cerca de 1 milhão de quilômetros da Terra, mais uma etapa vital. A abertura do segundo espelho. Então, de olhos bem abertos, esta máquina fantástica começou a observar o universo. Que segredos nos reserva esta missão? Muitas coisas tiveram que ter sido criadas do zero para o James Webb, né? É um telescópio absolutamente inovador, no sentido de que nunca havia sido lançado antes ao espaço um telescópio que fosse maior do que a área do foguete que ele tinha, né? Então, os espelhos tiveram que ser dobráveis para depois se abrir no espaço. A própria proteção térmica dele, um toldo enorme do tamanho de uma quadra de tênis, teve que ir todo fechadinho, enroladinho, para depois se estender no espaço. E esses mecanismos, eles são muito críticos para uma missão espacial, porque se emperra alguma engrenagem, algum motor, não dá para ir lá consertar. Uma capa do tamanho de uma quadra de tênis protege o telescópio do calor do Sol. Feita de um material chamado Kapton, é tão fina como um fio de cabelo. Com uma espessura assim, como esse material pode resistir a tanto calor? So in the heat of the summer, these visors really can make a difference. Sofia Roberts, do Centro Espacial Goddard, na NASA, começa lembrando que esses protetores para carros ajudam muito no verão. É o mesmo princípio usado para proteger o James Webb contra o calor do Sol. Assim como esse protetor de para-brisas resolve muito nos dias quentes, as 5 camadas do Kapton fazem o mesmo com os equipamentos, só que elas são extremamente finas. Toda a capa de proteção é feita de Kapton. Mas afinal, qual é o segredo desse material? Trata-se de uma combinação de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, mas a maior parte é de carbono. Para se ter uma ideia, a espessura do Kapton é de 1/1000 de uma polegada, que equivale a 2,54 centímetros. Além de refletir o calor, devolvendo-o para o espaço, esse material também impede a passagem da luz que vem do Sol, da Terra e da Lua, que poderia interferir no sistema óptico. Agora imagine tudo isso do tamanho de uma quadra de tênis. Sem essa camada protetora, o telescópio não conseguiria funcionar direito. Vamos ver como funciona uma capa dessas com 3 camadas de proteção. No laboratório, reproduzimos um mini modelo do telescópio submetido a uma lâmpada incandescente que simula o calor e a luz do Sol, da Terra e da Lua. Primeiro temos o calor apontado para a parte de baixo. Nada chegou à parte de cima. A capa feita de Kapton é capaz de dissipar até 260 graus Celsius de calor. As ondas atravessam o espaço existente entre as camadas e simplesmente se dispersam no lado externo. A NASA usa esse material em todas as naves e satélites que circulam pelo espaço. Kapton é fundamental no sucesso das missões. Uma versão simplificada, não tão potente, existe no mercado sob o nome de Mylar e pode ser útil em muitas situações. Agora vamos ver qual é a ideia principal
que está por trás do projeto do telescópio James Webb, porque ele é capaz de voltar bilhões de anos no passado, mais exatamente à formação do universo. As luzes das primeiras estrelas iniciaram sua jornada há bilhões de anos. Então, o telescópio vai enxergar aqueles astros como eles eram naquela época. Vamos a uma rápida linha do tempo. O Big Bang é a grande explosão que deu origem a esse universo que conhecemos. Aconteceu há 13 bilhões e 800 milhões de anos. 100 milhões de anos depois, ainda continuava a Era da Escuridão. Só 700 milhões mais tarde, há 13 bilhões de anos, surgiram as primeiras estrelas e galáxias. Para se ter uma ideia mais clara, vale lembrar que a luz de uma estrela distante leva anos para chegar à Terra. Um exemplo é a estrela próxima Centauri, a que fica mais perto de nosso planeta, entre aquelas situadas fora do sistema solar. A luz da Centauri leva 4 anos para chegar aqui, depois de percorrer cerca de 40 trilhões de quilômetros, algo perto de 4 anos-luz. Ele tem esse potencial de uso geral, e o que é mais espetacular a respeito dele é que nunca foi feito um espelho tão grande. Ele tem ali um diâmetro de 6,5 metros, comparado com o do Hubble, por exemplo, que tem 2,4 metros, é um crescimento grande. Você tem que pensar em termos de área, né? Tipo, nós estamos falando aqui do diâmetro, mas a área se expande ao quadrado. Então, assim, a área do espelho do James Webb é bem maior que a do Hubble, portanto, mais sensível. A gente pode pensar nesses espelhos de telescópios como se fossem bacias para luz. Quanto maior a sua bacia, mais luz você consegue pegar. E quanto mais luz você consegue pegar, objetos mais discretos, que tem pouquinha luz, não tivemos nenhum instrumento tão sensível no infravermelho quanto ele. Daqui a pouco, será que o supertelescópio poderá desvendar a existência de outros mundos e até de alienígenas? E ainda, estrela do tamanho de Júpiter tem 7 planetas que guardam alguma semelhança com a Terra e podem ter água e vida. A gente vai parar por aqui hoje. Se inscreva, compartilhe, dá o seu like. E amanhã ou daqui a pouquinho tem a segunda parte, Tarde Leve. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, pelo menos seu like, deixe seu comentário, seu coraçãozinho. E até lá, se Deus quiser. Fui.